Muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje vai ser o último episódio da nossa saga sobre o Demolidor. Então, se você não viu os vídeos das últimas temporadas, eles vão estar aqui em cima ou na playlist do canal. Eu sugiro pelo menos ver o vídeo dos Defensores, porque aqui a gente vai começar logo depois dele. Beleza? Vem comigo! Começamos com o Demolidor despencando entre os destroços, caindo nos esgotos e sendo arrastado pelas águas até emergir ao ar livre. Aí, no dia seguinte, ele sente um taxista se aproximando e sussurra 4 palavras: Padre Lantom, Igreja Clinton. Levado ao orfanato onde cresceu, Matt recebe os cuidados básicos das irmãs. A irmã Maggie, que é a superiora de todas as outras, insiste em mandá-lo embora, mas muda de ideia assim que o Padre Lantom revela que aquele é o filho de Jack Murdock. Semanas se passam até o Matt começar a recobrar consciência. Aí o Padre Lantom explica que a irmã Maggie forçou demais a fazer um voto de segredo, e durante a conversa a gente começa a perceber que o Matt mudou. Ele está quebrado. Não é só o corpo, mas o espírito. É como se uma luz tivesse se apagado dentro dele. Como se ele simplesmente tivesse desistido. E sabe por quê? Porque ele decidiu dar as costas à fé dele. E não, isso não é propaganda, é realmente parte do personagem. O que eu vou fazer? O Matt é transferido pro porão da igreja, onde a irmã Maggie passa a visitá-lo, questionando sobre a sua nova visão sobre Deus e o mundo. Mas o Matt não quer ouvir. Ele decidiu que o Stick tinha razão. Apego é uma fraqueza, e a melhor forma de ser um guerreiro é não se apegar a ninguém, nem mesmo a fé. A irmã até tenta animá-lo, mas ele recusa até mesmo a cruz que ela oferece para ele de presente. Aos poucos, a audição e o corpo do Matt vão voltando, apesar de as feridas ainda serem bem profundas. Então, numa noite, ele resolve improvisar um traje e sair para comprar briga. Como Demolidor, ele vê uma garota e seu pai sendo sequestrados por motoristas de lavanderia e decide intervir. Mas ele ainda tá fraco. Ele mal consegue garantir que os dois fujam antes de parar de lutar de vez. Matt começa a tomar porrada atrás de porrada, e quando os criminosos decidem fugir, ele pega uma barra de ferro do chão e oferece a eles. Mas uma sirene soa bem naquela hora, assustando os criminosos e o Demolidor, que foge pela noite. Do outro lado da cidade, somos apresentados a Reina Dean, um pai de família que trabalha no FBI e enfrenta tretas financeiras por ter tido de pagar o tratamento de câncer da cunhada, cujo convênio foi negado, já que o Luigi ainda não existia naquela época. O Ray, ele precisa de uma promoção, mas a sua chefe se recusa por conta das dívidas que ele acumulou. Aí, ela dá pra ele uma tarefa: tentar fazer o Wilson Fisk cooperar. O Fisk, ele tá preso há semanas e ele nunca abriu o bico, mas naquele dia ele decide falar. I want to make a deal. Alguns dias antes, os advogados de Fisk descobriram que o governo estava querendo indiciar a Vanessa como sendo cúmplice dele. E exatamente por causa disso, o Fisk resolveu fazer um acordo com Reina Dean, que usa as informações para derrubar a máfia albanesa. E, por ser um dedo duro, o Fisk leva umas facadas no bucho. Enquanto isso, a irmã Maggie encontra o Matt desmaiado no chão da igreja e o confronta sobre como ele vai acabar morrendo se não der tempo pro corpo se curar. E aí ela percebe que é isso que ele quer. Is that what you wanted? O Matt comenta que não faz sentido viver se não puder seguir o seu propósito de vida, o que faz Maggie se abrir um pouco sobre o próprio passado, quando ela quase deixou a ordem por achar que seu propósito de vida era outro. Mas lembrem disso mais pra frente. Enquanto isso, a Karen recebe a tarefa de entrevistar a apresentadora que foi atacada na véspera, cujo pai está internado no hospital. Enquanto conversam, ela descobre que a mulher foi salva por um mascarado. Reina Dean decide implorar à chefe que lhe dê o caso do Fisk de uma vez, já que assim é a melhor forma dele conseguir mais dinheiro para pagar as dívidas da família. E após muita insistência, ela cede, bem na hora que ele descobre que o Fisk foi esfaqueado. Nadine convence o promotor Tower, que na segunda temporada era o assistente de promotoria, a liberar o Fisk para prisão domiciliar, garantindo assim a segurança dele. E no final daquela semana, Fisk é transferido, mas o comboio é atacado. Vários agentes morrem e o Fisk se vê cercado, sem saída.
até que o seu único salvador aparece, um agente solitário que começa a eliminar os criminosos um atrás do outro, dando tiros que ricocheteiam nas paredes, acertando alvos impossíveis e assassinando até aqueles que tentam se render. Enquanto isso, a audição do Matt finalmente volta, bem na hora dele ouvir que libertaram Wilson Fisk. Começamos o episódio vendo a Karen jantando com a família do seu editor, o Ellison, que se tornou meio que uma figura paterna para ela. Aí ela recebe uma notícia. Mudamos pro Fog, que acorda de mais um pesadelo noturno em que ele sonha com a morte do Matt. A Marcy, sua namorada, tenta convencê-la a começar a fazer terapia, mas a conversa acaba interrompida pela mesma notícia. Wilson Fisk fora da cadeia. Claro que a notícia é meio sensacionalista, porque o Fisk só saiu da cadeia para proteção, mas ainda assim é um negócio que ninguém aceitou numa boa. No dia seguinte, o Matt vai até um protesto na frente do hotel em que colocaram o Fisk e decide se infiltrar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Fog procura o promotor Tower para oferecer a sua ajuda para devolver o Fisk à cadeia, mas descobre que o Tower não vai enfrentar o FBI. E exatamente por causa disso, o Fog dá uma lição de moral no Tower. Would you care more if you weren't trying to get re-elected? Watch it, counselor. Fisk had Mrs. Cardenas killed. Maybe you don't give a damn because she's dead and she can't vote for you. But she was a good person. She cared about her community, was braver than both of us put together. Fisk will hurt more people like her. She didn't have a voice because the people in power didn't care. You're supposed to be Miss Cardenas' voice. Leave. I'm calling security. I'm going. Mais tarde, durante o jantar, Fisk puxa a conversa com um agente que o salvou, chamado de Poindexter. É, o nome é uma bosta, tá ligado? Ele começa a demonstrar empatia pela perda dos agentes que morreram na operação, mas o Poindexter não tá nem aí, até o momento em que ouve Fisk afirmando que deve uma a ele, já que nunca viu alguém tão talentoso antes. Dali, Dex precisa passar uma consulta obrigatória com o psicólogo do FBI, e se mostra furioso porque as pessoas parecem que estão criticando ele ter salvo o Fisk. Basicamente, criticando o trabalho dele. Durante a sessão, ele revela que só quer ir pra casa pra poder rever a sua mulher. O psicólogo acaba liberando ele pra ir pra casa e a gente descobre que Julie não é a mulher dele, mas sim uma garota que o Poindexter tá stalkeando. Sim, é esse tipo de série. No estacionamento do hotel, Demolidor interroga o advogado do Fisk, o Donovan, e descobre que o Fisk tá ajudando o FBI para que retirem as acusações que eles têm contra a Vanessa. Já lá no boletim, a Karen revela uma descoberta. A apresentadora que foi atacada é filha de um líder do ramo imobiliário, que tinha recentemente vendido um hotel, mas acabou ficando com remorso e estava tentando comprar o prédio de volta. Qual hotel? O mesmo em que o Fisk foi alocado. Coincidência? Acho que não! Enquanto isso, Fog decide afogar suas frustrações na bebida e acaba sendo surpreendido por ninguém menos do que o Matt. Confuso e surpreso e feliz e sem saber como reagir, Fog ouve o Murdock revelando que só foi ali para pedir que ele e a Karen fiquem longe do Fisk. O Fog tenta até conversar, mas o Matt deixa claro que não quer mais saber daquela amizade e tá cortando a ponte. Ah, e quando sai de lá, Matt também rouba a carteira do melhor amigo. Fog começa a ficar desesperado com tudo o que está acontecendo, até que a Marcy sugere que a melhor forma de se proteger é tornar-se mais público. E convenientemente, tá tendo uma disputa para promotor público na cidade. Usando a identidade do Fog, o Matt visita um antigo cliente na cadeia, que é ex-integrante da máfia albanesa, e pede para ser apresentado ao líder deles. Ele quer descobrir por que o Fisk atacou especificamente essa máfia, e recebe uma resposta na forma de um soco. Daí, os carcereiros forçam o Matt a ir pra enfermaria, porque ele agora tem que assinar um documento de responsabilidade que o impeça de processar a prisão. Enquanto isso, Fog visita Karen, que explica que acredita que o Fisk usou empresas de fachada e o banco Red Lion para poder comprar o hotel em que ele está hospedado. E é interrompida no momento em que o Fog revela que o Matt está vivo. Voltando para a prisão, o Matt recebe o atendimento de um médico, que o ataca. Ele se defende, mas acaba sendo injetado com alguma coisa. Aí o telefone toca.
é o Fisk, que revela ter assistido tudo pelas câmeras de segurança. E então relembra o Murdock que da última vez que eles se viram, lá na segunda temporada, o Matt tinha ameaçado a Vanessa. E o Fisk garante que agora vai dar ao Matt o que ele merece. Matt começa a lutar com tudo que tem, escapando dos criminosos só para ser surpreendido por policiais corruptos na folha de pagamento do Fisk. Ele derruba os policiais e aí começa a ouvir um alarme da prisão, avisando que uma rebelião começou e que ele tá fudido. Então, ele é arrastado para uma sala e confrontado pelo líder dos albaneses. O Matt revela que quer prender o Fisk de novo e descobrem que não foram os albaneses que o esfaquearam na cadeia. Fisk ordenou o próprio ataque. Matt convence o albanês a ajudá-lo a fugir, mas não sem antes descobrir o nome daquele que esfaqueou o Fisk, Jasper Evans. Daí, o Matt consegue escapar, entrando no táxi que o levou até a prisão e desmaia, consumido pelo que injetaram na veia dele. No hotel, Poindexter é retirado da sala quando a corregedoria chega para conversar com Fisk, e o Nadine acaba revelando para ele que existe uma investigação que foi aberta por conta de divergências entre o relatório do Dex e a perícia na operação da transferência do Fisk. Enquanto isso, o Fogg decide ganhar o endosso da polícia para concorrer contra o Tower, usando como plataforma o fato do Tower não estar lutando contra o Fisk. E a Karen descobre o nome do representante do banco Red Lion que está ajudando o Fisk, um tal de Felix Manning. Mais tarde, Matt acorda no táxi, percebendo que o motorista mudou. Ele se surpreende, mas antes que possa reagir, o novo motorista pula do veículo e o veículo cai dentro do pier, levando Murdock preso lá dentro. O táxi é retirado do rio, mas não há cor. Fisk recebe a notícia e resolve apelar. Na próxima reunião com o FBI, ele revela o nome da pessoa que o auxiliou em todos os seus crimes: o advogado Matthew Murdock. Nadine e o FBI invadem a casa do Matt, mas encontram o local vazio, tirando por um terno e gravata largados no chão e todos molhados. Enquanto isso, a Karen decide confrontar o Felix Manning, tentando descobrir a conexão dele com o Fisk, e receberam uma resposta aterrorizante. You're incorrect about what I do for a living. I don't fix problems. I make them disappear. Saindo do prédio, a Karen sente que está sendo perseguida. Ela quase saca a arma, mas aí se vê cercada pelo FBI, que a leva até o apartamento do Matt. Como ela nunca acreditou que o Matt estivesse morto, a Karen vem apagando as contas do apartamento dele pelos últimos meses, e o Nadine quer saber o motivo. Aí, o Nadine começa a questionar qual é a relação do Murdock com o Fisk, expondo um recibo que a Karen fez daquela vez lá na primeira temporada, quando a firma foi contratada pelo Wesley. Só que a repórter não engole em seco e devolve o ataque, questionando se o Nadine sabia que o Fisk comprou o hotel onde ele está preso. E aí ela resolve usar a melhor estratégia possível para escapar de um interrogamento. Am I under arrest? Not at this time. Then I'm done answering the wrong questions. Enquanto isso, o Fisk obtém os arquivos sigilosos do Poindexter, incluindo relatórios psiquiátricos, e a gente descobre o passado do agente. Com pais mortos, o Dex teve a chance de entrar numa liga de beisebol, até se irritar com o treinador e matá-lo com uma bola que rebateu num cano. A partir dali, ele passou a se consultar com uma terapeuta que o diagnosticou como um psicopata. Só que a terapeuta também percebeu que com um emprego estruturado e uma rotina firme, além de remédios, ele poderia controlar esses sentimentos. Só que aí a médica acabou morrendo, deixando pro Dex uma caixa com as sessões gravadas e um conselho: se ele não puder seguir com seu tratamento sozinho, precisa encontrar alguém para guiá-lo como uma bússola moral. O que o levou a conhecer a Julie. Um tempo depois, por coincidência, o Dex descobre que a Julie foi contratada pelo hotel e decide convidá-la para um jantar. Tudo
corre bem, até que ele escorrega e deixa claro pra ela que ele o vinha espionando. Do outro lado da cidade, Nadine confronta o Fogg sobre a última vez que ele viu Matt. E o Fogg joga real, o que leva o Nadine a revelar que acredita que o Matt é um criminoso e que o Fogg e a Karen eram seus cúmplices. Mais tarde, o Fogg e a Karen se reúnem para conversar e, temendo o pior, ela decide revelar um segredo para ele. Primeiro, ela contrata ele como seu advogado para garantir aquele sigilinho advogado-cliente, então revela que ela matou o Wesley. Enquanto isso, o Dex chega em casa, ele surta porque tudo deu errado, ele começa a destruir as coisas ao seu redor e a gente percebe que mesmo em meio ao caos que tá na cabeça dele, a sua pontaria continua perfeita. Na manhã seguinte, o Matt visita a Karen. Ela não se surpreende com a aparição dele. Na real, ela até é puta. Ele começa a explicar tudo o que descobriu na prisão e que está atrás de Jasper Evans. O seu plano é usar do apoio dos amigos. Ele quer levá-lo até o boletim, onde eles podem revelar o complô do Fisk e mandá-lo de volta pra cadeia. Mas a Karen recusa. Mais tarde, a Karen se encontra com o Fogg, revela que recusou porque ela tá cansada do Matt só indo atrás deles quando precisa de ajuda, e o Fogg diz, não, beleza, ajude, contanto que o Matt concorde em se entregar pro FBI. Aí o Fogg até explica pra ela que o FBI não tem nada contra o Matt, mas se eles continuarem investigando, eles podem descobrir. Enquanto isso, o Dex ele não consegue dormir, remoendo a conversa que teve com a Julie. No trabalho, ele assume o turno de vigia e desliga as câmeras para confrontar o Fisk, que compartilha com ele sobre a morte do próprio pai. Fisk diz que acredita que o Dex o entende, porque, assim como ele, o Dex também foi ensinado a esconder quem realmente é, e então termina jogando uma isca, falando que a sociedade adora punir pessoas como eles. E assim que o Dex sai dali, ele recebe uma confirmação disso, descobrindo que o boletim revelou uma investigação interna do FBI contra sua pessoa. E mais tarde, pro seu desespero, os chefes decidem afastá-lo do cargo. Enquanto isso, a Karen vai até a igreja. Lá ele encontra a irmã Maggie e pergunta pelo Matt. O Matt não tá lá, mas a Maggie começa a conversar com a Karen e elas compartilham como o Matt pode ser uma pessoa extremamente frustrante às vezes. À noite, a Karen rastreia o Jasper Evans e vai até o seu esconderijo. Ele a ataca, mas o Demolidor salva a amiga. Eles mandam o Jasper ir depor no boletim, mas ele tá com medo do Fisk. E aí a Karen taca o foda-se. If Fisk stays out of prison, a lot of innocent people are gonna die. So you can either tell my paper the truth and we let you and your son run far away, or you can go back to prison and I print the story like you talked anyway. You would lie and get us both killed. Your choice. Mais tarde, o Fogg vai até o agente Nadine, representando seu cliente Matt Murdock, e promete que o Matt vai se entregar, se o agente ouvir o depoimento que o Jasper Evans vai relatar no boletim naquela noite. O Nadine fica relutante, mas acaba aceitando. Aí na casa do Dex, ele tá à beira do abismo, tá com uma arma na mão, pensando em fazer merda, quando ouve o telefone tocando. É o Fisk. O Fisk diz que, depois de matar o pai, a mãe dele o aceitou sem vergonha, e que é isso que ele quer pro Dex, aceitá-lo. Então ele promete que vai mandar um presente, algo que vai permitir que o Dex abrace quem ele realmente é, se ele assim quiser. Nessa hora, bate na porta e o Felix Manning aparece, dizendo pro Dex que o carro está esperando. No boletim, o Matt está conversando com o Fogg quando começa a ouvir gritos. Então, as luzes apagam. Ele corre para se trocar enquanto um homem vestido de vermelho entra no editorial, começando a bater e matar cada um dos funcionários. O Fogg aparece na sala e vê quem ele é: Demolidor. Por sorte, o Matt chega e salva o Fogg. E aí começa uma luta que é ao mesmo tempo incrível e horrível, que mostra que de perto o Murdock é imparável e de longe o Dex é invencível. Só que, infelizmente, o Dex tira a vantagem. Karen e os outros tentam se esconder, mas ele os encontra. Ele desarma a Karen, derruba o Fogg na porrada, ataca o Ellison com um lápis no peito e mete uma bala na cabeça de Jasper Evans. Quando o agente Nadine finalmente chega, ele vê um massacre e dá uma ordem: o Demolidor deve ser preso. À
noite, o Fisk entra no seu quarto, que é o único cômodo no hotel sem câmeras do FBI, e de lá vai para uma sala secreta, onde encontra sua prisioneira que tá monitorando todas as câmeras que o FBI não sabe que existem. E lá dentro, ele ouve sobre o ataque. Mais tarde, na igreja, o Matt tá furioso. Jasper Evans foi assassinado, deixando um órfão, e o Matt tá se culpando, porque não conseguiu salvá-lo, porque o Fisk encontrou alguém que finalmente consegue derrubá-lo e que ainda roubou sua identidade. Ele despeja tudo isso na Maggie, que acaba ela própria se desculpando. Ela vinha insistindo nas últimas semanas que o Matt compartilhasse mais da vida, que ele não tentasse afastar os amigos, e acredita que foi exatamente isso que levou ele para tentar esse plano e causou todo esse sofrimento. Aquilo acalma o Matt, pelo menos o bastante para que ele permita que ela ajude nas feridas dele e que ela sugira que ele vá atrás da pessoa que fez o traje do farsante. É uma ótima ideia, e o Matt resolve ir atrás do Melvin, que confessa ter sido forçado pelo Fisk a fazer um novo traje. E enquanto isso, Nadine interroga a Karen sobre tudo o que aconteceu, meio que deixando subentendido que a Karen conhece esse demolidor. Aí a Karen fica puta e devolve pra ele porrada, perguntando se ele pesquisou sobre o banco Red Lion e afirmando que, nossa, como é conveniente que a única testemunha que eu tinha contra o Fisk morreu. Será que você próprio não tá feliz com isso, agente Nadine? O Fogg acaba tendo que tirar ela da sala antes que ela fale mais besteira, e o Nadine fica com isso na cabeça, decidindo então ir atrás do diretor do presídio pra entender por que o Jasper Evans não estava na cela. E o cara só pede o advogado. Melvin leva o Demolidor até sua oficina, onde revela outro traje e prende o demônio. Então, Matt começa a ouvir agentes do FBI chegando. Aparentemente, Fisk ameaçou o Melvin e planejou toda aquela situação para armar para cima do Demolidor. Só que o Matt consegue escapar, convence o Melvin que o Fisk vai matá-lo junto da Betsy quando tudo tiver acabado e faz com que o alfaiate decida ajudá-lo. Aí o Melvin revela, a pessoa para quem ele fez o traje era um agente do FBI. Os dois começam a enfrentar juntos os agentes que invadem a sala, mas são muitos. O Melvin acaba sendo subjugado e o Demolidor resolve fugir, abandonando o colega para trás. Do outro lado da cidade, o Nadine tenta conseguir imagens da prisão, só que ele bate uma parede, ninguém quer ajudar e ele não entende por quê. Quando chega em casa, ele entra em uma festa de família. Aí as coisas fluem mais ou menos bem, até que ele vai descer para poder pegar algumas bebidas e é surpreendido pelo Demolidor. O agente questiona sobre o traje e o herói explica que ele foi roubado. Aí, o Demolidor revela que o homem que atacou o boletim é um agente do FBI e o Nadine, por incrível que pareça, acredita nele. No FBI, o Nadine começa a fazer uma investigação e a suspeitar que o Dex é o novo Demolidor. Ele conta isso pro Demolidor real e os dois decidem visitar a casa do Dex mais tarde. Enquanto isso, o Dex consegue convencer a Julie a ir tomar um café com ele no hotel. Lá, ele abre o coração, explicando como ele tá mal e que ele não quer piorar. O que ele deseja dela não é nada sexual, ele só quer a ajuda da bondade dela. Ele quer que ela seja a estrela guia dele, que o ajude a superar essa barra pesada. E por incrível que pareça, e contra todas as apostas de Deus e do mundo, a Julie concorda em ajudar. Essa mina é maluca, essa mina, ela é louca. O problema é que ela não tem a chance, porque mais tarde no hotel, o Fisk tá assistindo uma câmera enquanto vê a Julie cruzando um corredor e sendo assassinada por homens dele e do Felix Manning. Sim, o Fisk matou a Julie, porque ele não gosta quando brincam com os brinquedos dele. Do outro lado da cidade, o Fogg visita a Karen, que tá destruída pelo que aconteceu no boletim. Afinal, ela se sente culpada. Foi ideia dela levar o Jasper Evans lá, e foi por causa disso que vários dos colegas de escritório dela foram mortos. O Fogg começa a contar pra ela que ele acha que entendeu o plano do Fisk, que o Fisk na verdade tá usando o FBI como seu exército pessoal para limpar o tabuleiro de criminosos e então assumir o controle. Aí o Fogg dá uma ideia, e se ele usasse a plataforma de promotor para jogar essa merda no ventilador? Ele iria falar, os jornais iriam publicar, aí todas as pessoas iam começar a questionar a relação do Fisk com o FBI, o próprio FBI ia sentir a necessidade de mandar o Fisk de volta da cadeia por causa do terrível relações públicas que isso ia se tornar, e talvez o Fisk ficasse puto e cometesse um erro. Seria a melhor chance deles. A Karen fica meio assim,
mas acaba concordando porque afinal ela é a pessoa que está relacionada ao jornal e sem ela nada acontece. No FBI, o Dex acaba sendo distraído por uma advogada que o Nadeem chamou para ajudá-lo a se reintegrar, e o Nadeem aproveita isso para, junto do Demolidor, invadir a casa do Dex. Só que eles não encontram nenhuma prova. A única coisa que eles encontram são as fitas das consultas psiquiátricas que o Dex teve. Mais tarde naquela noite, o Fogg vai pro debate de promotor, ele começa a debater com o Tower, joga todas as ideias sobre o Fisk, e então ele percebe que a Karen não tá lá. E aí ele começa a pensar, qual seria a coisa mais terrivelmente estúpida, arriscada e louca que ela poderia estar fazendo para não estar aqui? E aí ele percebe que ela foi visitar o Fisk. No hotel, a Karen decide provocar o Fisk ela própria, querendo que ele a ataque para que o FBI tenha essa cena filmada e seja forçado a mandá-lo de volta para a cadeia. Para fazer isso, ela começa a atacar a merda no ventilador, primeiro revelando que ela e o Ben foram juntos visitar a mãe do Fisk e comentando sobre como foi fácil dobrar aquela idosa frágil a favor deles. Ao que o Fisk rebate, questionando se a Karen está acostumada a guardar segredos e quando foi que ela descobriu sobre o segredo do Matt. Nessa hora, ela pira, e a reação dela é tudo o que ele precisa para ter certeza que o Matt é o Demolidor. Quando a Karen percebe que ela revelou esse segredo pro Fisk sem querer, ela chuta o balde e joga a bomba atômica. You want secrets? James Wesley. I killed Wesley. I shot him 7 times because the clip ran out. He deserved more. Do outro lado da cidade, a Meg e o Matt começam a escutar as fitas do Dex, e o Matt percebe como ele e o Dex são semelhantes. 2 órfãos que se encheram de raiva ao longo da vida inteira e estão tentando encontrar o seu caminho no mundo em que eles vivem. Isso deixa ele meio abalado, o que faz ele resolver ir treinar. A Meg percebe como isso mexeu com ele e resolve orar para pedir que Deus ajude o Matt. E nessa hora, eu vou deixar vocês verem. Our son is too much like you, Jack. Matt vai encontrar o Padre Lanton jogando sinuca num bar e questiona se ele sabia sobre a Meg. O padre confessa que sim, a Meg era uma noviça anos antes quando conheceu o pai do Matt, se apaixonou e engravidou. Só que ela sofreu com depressão pós-parto, o que fez ela começar a negligenciar o filho e abandonar a família para voltar à igreja. Aquilo deixa o Matt furioso, porque ele passou a vida inteira se sentindo abandonado, largado à própria sorte, quando a sua mãe estava a poucas quadras de distância. E o pior de tudo, o Padre Lanton sabia. Enquanto isso, Nadeem resolve se reunir com a chefe dele e o supervisor dela e contar sobre tudo. Sobre as suspeitas do Fisk, sobre o Dex ser o Demolidor, tudo. A chefe dele reage pedindo a arma e o distintivo dele, porque a partir de agora ele vai estar sob licença forçada e sob investigação. E o Nadeem entrega e simplesmente pergunta: What do we do next? First we call you an ambulance. Nesse instante, Felix Manning aparece, guarda a arma do Nadeem, que tá com as digitais dele e foram usadas para matar o supervisor da chefe dele, e deixa algo bem claro: a chefe do Nadeem trabalha pro Fisk, e agora o Nadeem também trabalha. O Lanton acaba revelando pra Meg que o Matt foi embora, o que faz ela se desesperar. Ela corre até a igreja, tenta encontrar o Matt, não encontra e começa a chorar, porque ela sabe o motivo do Matt ter ido embora. Em casa, o Nadeem acaba sendo confrontado pelo Dex, que convence ele a ligar pro Demolidor e preparar uma armadilha. Na rua, a Karen acaba encontrando a Meg cuidando de crianças órfãs. A Karen diz que queria avisar o Matt que o Fisk sabe sobre a identidade dele. A Meg revela que o Matt foi embora, que ela é a mãe dele, então pergunta o que a Karen vai fazer. Ela diz que vai fugir e a Meg fala pra ela: não, venha comigo. Eu sou da igreja, a igreja tem ajudado fugitivos há 2000 anos, a gente vai achar um lugar pra você ir. A Karen não quer ir porque ela sabe a tempestade de merda que é o Fisk, só que a Meg convence ela: vamos, me deixa pelo menos fazer isso, pra eu tentar expor meus pecados.
No fim, a Karen concorda. Nos bastidores, o Nadeem descobre que grande parte do FBI e dos colegas dele tá comprometida pelo Fisk e que eles têm um novo apelido carinhoso pra ele, Rei do Crime. Quando confronta a chefe por ela ter traído todos os ideais dela e ter armado pra cima dele, o Nadeem ouve dela uma resposta que assim, eu fiquei surpreso. I used to have 2 children, Ray. They made it look like a hit and run. Se sentindo sem escolha, o Nadeem resolve ligar de novo pro Demolidor, avisando que o Fisk saiu do hotel do jeitinho que o Fisk quer. E o Wilson realmente saiu do hotel. Ele foi para um local em que ele encontrou todos os criminosos que o FBI capturou e resolveu dar a eles uma chance. Vocês querem voltar pro jogo? Paguem 20% de tudo que vocês ganham para mim e o meu FBI vai deixar vocês em paz. A ideia do Fisk era concretizar o seu poder ali e atrair o Demolidor e matá-lo na frente de todo mundo para demonstrar que ele é o rei. Só que o Demolidor percebeu que era uma armadilha e ao invés de ir para lá, ele resolveu entrar no hotel, se esconder e se preparar para matar o Fisk assim que ele voltasse. O problema é que quando entra no hotel e vê lá as câmeras do Fisk, junto da menina que o Fisk mantém lá prisioneira, o Demolidor ouve numa das câmeras um policial dizendo: Karen Page located at the Clinton Church. Keep all NYPD units clear of that location until otherwise advised. Copy. Então, ele descobre que a vida da Karen tá em perigo. O episódio 10, o começo dele é tipo o passado da Karen. Que é basicamente assim, ela morava nas montanhas com a família, sofria muito porque era ela que tinha que cuidar de tudo, ganhava dinheiro vendendo drogas, aí o irmão dela resolveu queimar a casa do traficante pra fazê-lo ficar longe dela, eles fugiram, só que a Karen tava cheirada, ela bateu, o irmão dela morreu. Aí o xerife, que era amigo da família, escondeu tudo e ela resolveu se mudar porque o pai dela literalmente falou que não queria ela lá mais. Aí voltamos ao presente, onde a gente vê a Karen meio que desesperada, sem saber o que fazer. O Padre Lanton aparece, começa a conversar com ela e tentar ajudá-la a se encontrar, enquanto a gente descobre que o Fisk já sabe o paradeiro dela e tá mandando o Demolidor dele dar um jeito. Na igreja, a Karen começa a escutar a missa quando o Dex invade o local. Ele começa a atacar os inocentes pra forçá-la a se revelar, e ela faz, porque ela não quer que ninguém mais morra por causa dela. E no instante que o Dex tá pra matá-la, o Matt aparece. Eles começam a lutar, o Demolidor Real até tenta derrubá-lo, só que ele não consegue ter a vantagem, é nocauteado. Então o Dex pega o bastão dele, taca na Karen e mata o Padre Lanton, numa subversão do que qualquer fã do personagem esperaria se tivesse lido O Diabo da Guarda. Furioso, o Demolidor ouve o último suspiro do Padre Lanton implorando que ele os perdoe por ter mentido sobre a Meg, então sai lutando contra o Dex, só que ele não consegue vencer porque a armadura é muito forte. A armadura protege o Dex de praticamente tudo que ele lança nele. A Karen consegue ajudar os inocentes a fugirem da igreja e então tenta atrair o Dex pro andar superior. Ele vai atrás dela, o Demolidor também. Lá em cima o Demolidor apanha que nem louco, até que ele cai no chão e o Dex está prestes a matá-lo. E nessa hora a Karen intervém, batendo no Dex, arremessando ele do segundo andar pro chão e conseguindo salvar a vida do melhor amigo. Quando ela vai ver, o Dex desapareceu e o Matt começa a cuspir sangue, tremendo nos braços dela, enquanto a gente vê ela segurando ele, da mesma forma que a mãe do Matt o segurou em O Diabo da Guarda. Furioso por ter falhado, o Dex começa a descontar a raiva em inocentes na rua, então volta pro carro e pra pessoa que o levou até ali, o agente Ray Nadeem. Ele ordena que o Nadeem saia do carro, vá assumir a cena do crime e eles vão fechar todo o quarteirão pra que ninguém escape com vida. Na igreja, o Demolidor ele acorda, a Karen tá falando pra ele ir embora, que ela vai ficar pra ajudar, vai contar pra polícia o que aconteceu, e ele revela que o Demolidor falso é um agente do FBI. O Matt e a Karen resolvem se esconder nos porões e os federais começam a buscar por toda a igreja. A Meg percebe isso e tenta fazer com que eles vão pra outro lugar que não seja o porão. E até que funciona. Só que os dois não conseguem fugir, porque lá fora parece GTA com 5 estrelas e os policiais fecharam literalmente tudo.
Presos, eles começam a conversar e o Matt descobre que a Karen matou o Wesley e que ela revelou isso pro rei, e é por isso que o Dex quer matá-la. Enquanto isso, o Fisk dá uma coletiva de imprensa, revelando que sua condenação não só foi revertida, como ele foi vítima de perseguição e fake news, pois na verdade ele é a única pessoa que quer que aquela cidade prospere e ele está sendo vítima de vigilantes como o safado do Demolidor. É mentira! Na igreja, o detetive Brett Mahoney chega e confronta o Nadine, relatando que as testemunhas que ele investigou afirmam que o Demolidor tentava matar a Karen, enquanto o FBI tá dizendo que a Karen e o Demolidor estão trabalhando juntos. Não faz sentido. O Nadine tenta até disfarçar, mas tá começando a ficar complicado pra ele. Aí ele decide interrogar a irmã Maggie, que, mano, a irmã Maggie, ela sabe bater com gosto, cara. Do you consider yourself a moral person? I like to think so. I try to be. My good friend died here tonight, protecting Karen Page from evil. The kind of man you claim to be. Do you really want to help it find her? Lá dentro, depois de uma discussão, o Matt tem uma ideia. Ele liga pro Fogg, que vai até a igreja como advogado da Karen, e fala que ela vai se entregar pra polícia local e não pro FBI. O Dex fica puto e quer impedir isso a qualquer custo, mas o Mahoney bate de frente com ele e fala: Karen Page vem com a gente, não com vocês, já que ela está envolvida em um crime local e não federal. O agente Nadine resolve chamar o Mahoney de lado e finalmente dá uma dentro. Listen to me very carefully. If we take Karen Page into custody, she'll be dead before she reaches HQ. Now don't react. Just get her the hell away from us, we clear? Mahoney leva a Karen e o Fogg para um lugar seguro e os liberta, revelando que agora sabe que o FBI tá no bolso do Fisk e que vai ajudá-los com qualquer coisa que eles precisem. O Matt encontra os dois no telhado e se desculpa por ter agido como um idiota. Aí o Fogg começa a tentar convencê-lo a não matar o Fisk, sugerindo que, se o Fisk dobrou as leis federais ao seu favor, eles usam as estaduais. A Karen sugere encontrar outra pessoa para testemunhar, alguém que eles possam proteger, e o Matt tem uma ideia. Enquanto isso, o agente Nadine volta para casa, ordena que a família faça as malas, mas então é atacado. O que ele fez na cadeia entregando a Karen não vai passar ileso pelo rei. Ele começa a atirar nos agentes que estão lá, só que acaba ficando sem munição e é salvo pelo Demolidor. Só que aí ele não sabe se ele pode confiar no Demolidor ou não, já que ele tornou a vida do Demolidor um inferno nos últimos dias. Então, o Matt prova que ele pode. Well, I trust you. You saved Karen Page's life tonight. So I owe you one. Matt, Fogg e a Karen ajudam a família do Nadine a se esconder com o apoio do Mahoney e então começam a planejar atirá-los do país. Aí o Fogg consegue convencer o promotor Tower a ir lá e ouvir a testemunha dele, o Nadine, sobre o caso envolvendo Wilson Fisk. O Nadine revela tudo pro Tower, que fica tipo sem saber como reagir. Aí o Tower fala: vou conseguir convocar um grande júri hoje à tarde pra você revelar tudo isso pra eles. Só que você vai ser preso também. O Matt tenta discutir, garantir que o Nadine possa ter a liberdade, só que o Tower não quer ceder. E o Nadine, no final das contas, aceita, porque segundo ele próprio, ele cometeu um crime, então ele deve pagar. A Karen encontra o Ellison e convence ele a marcar uma conferência de imprensa naquela tarde na frente do tribunal. E o Matt resolve levar o agente Nadine até lá. Só que o comboio em que eles estavam é atacado por um monte de gente armada. E eles precisam literalmente atravessar a cidade lutando com unhas e dentes para conseguir chegar até a droga do tribunal e permitir que o Nadine faça o depoimento. Eles chegam, o Nadine entra, faz o depoimento dele, a Karen do lado de fora revela tudo o que vem acontecendo para toda a imprensa e eles terminam começando a se sentir bem consigo mesmos, porque finalmente o sistema vai funcionar e vai tudo dar certo. Até que o Matt ouve uma pessoa dentro do júri falando o nome e o endereço de todos os outros moram e revelando que se eles fizerem algo contra o Wilson Fisk vai fazer algo contra eles. Aí sai o veredito.
Fisk não será indiciado. A revelação faz com que a imprensa comece a se voltar contra a Karen, falando que ela inventou tudo aquilo, faz o Matt ficar furioso, perceber que não dá pra fazer nada usando a droga do sistema, e faz o Nadeem dar um soco no Fogg, porque ele que se foda. Aí o Nadeem foge, volta pra casa, onde o Wilson Fisk começa a ver ele chegando, e a Vanessa finalmente chegou e tá morando com o Fisk. Ela convenceu ele a permitir que ela começasse a fazer parte das operações dele. E naquele momento, ela tá com ele na sala vendo o Nadeem chegando. E ela resolve perguntar pro Wilson: o Nadeem vai fazer algo contra a gente? Wilson: vai. Aí ela: não seria então melhor a gente dar um fim nele de uma vez? E o Wilson olha pra ela e fala: boa ideia. Naquela noite, o Nadeem tá bebendo sozinho no quintal quando o Dex aparece. O Nadeem até tenta conversar com o Dex, falar pra ele: mano, vem comigo, nós dois contra o Fisk, 2 agentes contra o mundo. E o Dex responde metendo uma bala na cabeça dele. Whatever you need to do, you do it here. Cansado de jogar do jeito certo, o Demolidor vai atrás do Felix Manning e começa a interrogá-lo, descobrindo que o Fisk quer se casar para melhorar publicamente a sua imagem. Além disso, ele descobre também um local onde o Fisk escondia os corpos de todas as pessoas que ele mataram, inclusive uma tal de Julie Barnes. A Karen e o Fogg estão discutindo porque a Karen não quer que o Matt mate o Fisk, só que ela não sabe mais o que fazer, pra ela é a única saída. E o Fogg, ele é o bastião de iluminação que salva o Matt, porque ele fala: isso vai destruir o Matt, eu não vou permitir que ele faça algo contra o Fisk, eu vou dar um jeito nisso. Então o Fogg, melhor amigo desde sempre. Nessa hora, o Fogg acaba sendo chamado pelo FBI, onde ele encontra a esposa do Ray Nadeem. Ela começa a falar que tá surpresa pelo marido dela ter sido um monstro daquele tipo, que basicamente a imprensa tá destruindo a imagem do Ray, né? Só que aí, sem falar, ela revela pro Fogg que ela tem uma gravação do Ray. Ela entrega um celular pro Fogg, sem falar absolutamente nada, porque ela sabe que o FBI tá ouvindo, e o Fogg vai até a Karen e mostra que no celular, o Nadeem revelou tudo em gravação, e que nas leis do tribunal norte-americano, uma gravação de um homem que sabe que vai morrer é tida como verdade absoluta, pois o tribunal considera que se ele sabe que vai morrer, ele não tem motivo para mentir. Logo, aquela é a bala de prata para derrubar o Wilson Fisk. Nesse meio tempo, o Demolidor liga pro Dex e revela que o Fisk matou a Julie. O Dex não acredita, só que o Demolidor dá pra ele um endereço onde o Dex encontra o corpo dela. Isso faz com que ele resolva ir até o casamento do Fisk, vestido a caráter e levando sua companheira. Enquanto isso, o Matt vai atrás do Dex, aproveitando que ele liberou todo o caminho, entra pela sala secreta de segurança e vai até o quarto do Fisk, onde ele sabe que o Fisk vai tentar fugir. Na hora que ele chega, o Fisk também chega, tentando fugir com a Vanessa, e aí começa. No meio do caos, Matt tenta derrubar o Fisk enquanto protege a Vanessa do Dex, que tenta matar o Fisk e o Matt, e o Fisk tenta proteger a Vanessa, enquanto a Vanessa fica só correndo pra cá que nem barata tonta. E se tá confuso pra você, imagina pra ela. No fim das contas, o Fisk consegue quebrar a coluna do Dex, imobilizando ele pra sempre, e tem uma última batalha de socos com o Demolidor. E o Demolidor destrói o Fisk, destrói! Mas ao invés de matá-lo, o Matt resolve fazer um acordo. Se o Fisk ficar longe do Fogg e da Karen, o Matt vai deixar a Vanessa em paz. Porque se o Fisk fizer qualquer coisa contra ele ou os amigos dele, ele vai fazer com que a Vanessa seja presa por ter ordenado a morte de Ray Nadeem. O Fisk acaba concordando e pouco depois o Mahoney chega, porque eles liberaram o vídeo do Nadeem em toda a internet e a polícia agora tem um motivo para prender o Fisk. Fisk é levado pra cadeia, Vanessa é levada pra cadeia e todos seguem em frente. No dia seguinte, o Matt não necessariamente perdoa a Maggie, mas ele conta pra ela que seria bom ter alguém com quem ele possa conversar agora que o Lanton se foi. Então meio que você começa a ver os dois ficando aí amiguinhos. Depois, o Fogg, a Karen e o Matt vão beber juntos, e aí o Fogg resolve dar a ideia de um novo escritório, com o nome dos 3 no título. Enquanto isso, em uma sala cirúrgica, o Dex está passando por um procedimento de reconstrução da coluna. Seus ossos estão sendo reforçados por aço, e ele está ficando pronto para voltar à ativa.